Mas é o que a gente tem nessa primeira pergunta, Mauro. Deixa eu até fazer uma ressalva, que eu esqueci de falar aqui no começo da nossa live, que dos 4 candidatos, apenas um não respondeu às perguntas, o Luiz Eduardo Batista do BAP. Ele optou por não, aspas, externar opiniões, sendo candidato e presidente do Conselho de Administração do clube, fecha aspas. Ou seja, não temos respostas do BAP, porque ele preferiu não responder. O Maurício Gomes de Matos, o Valim Vasconcelos e o Rodrigo Dunches de Abrantes responderam, por isso, então, vocês não terão aqui respostas do BAP. Respeitamos aqui a opção do candidato, mas acho que ele perde a oportunidade de colocar aquilo que pensa a respeito de um assunto dessa importância aqui para o público que está acompanhando a live, a galera que vai assistir depois. Temos aí quase 4.500 pessoas agora simultâneas em todas as plataformas. Estamos ao vivo no youtube.com.br Mauro César, no Facebook, na Twitch e também no Instagram. Vamos então para mais uma pergunta, né, Fabrício? Isso. E aí, a gente construiu a primeira pergunta para trazer para essa pergunta. E aí, qual seria o valor do estádio? O que vocês estão colocando nos seus estudos? Né? E aí a gente tem uma maneira diferente, né? O Maurício coloca 3 cenários, como eu falei, o otimista, o conservador e o pessimista, e os valores variando entre 2 e 2,2 bilhões de reais. Ele fala, né, para a construção do estádio em si, foi previsto um valor entre 1,8 e 2 bilhões, que varia de acordo com o cenário. Avaliamos, portanto, o investimento entre 1,9 e 2 bilhões, porque ele está falando dos outros gastos, gastos de terreno e etc. O Dunche fala em 1,5 e 2 bilhões. O valor de investimento será determinado pela capacidade de geração de caixa do próprio estádio e novas receitas do Flamengo poderão suportar. Aí ele até tem uma resposta parecida com a resposta do Valim, né? Dependendo, obviamente, das atividades e etc. Tá? Como apresentado na reunião do Conselho, esse investimento está projetado entre 1,5 e 2 bilhões de reais. Eu tenho alguma preocupação com isso. Acho que é uma variável muito grande, de 1,5 para 2 bilhões, para aqueles que teoricamente estão desenvolvendo o projeto. E o Valim já tinha respondido anteriormente, depende do caixa, ou seja, depende de quanto eles conseguem gerar de receita e separar de uma coisa a outra. Então, o Valim deixou muito claro na resposta anterior, e aí puxou para essa, que ele vai estabelecer uma unidade de negócio e ver quanto essa unidade de negócio vai conseguir gerar de caixa. Tá? Então, é importante que a gente veja como isso vai funcionar na prática, porque a gente não sabe qual é a capacidade, eu não tenho ideia. Eu não sei se o Valim tem essa capacidade de determinar exatamente quanto isso vai conseguir gerar, entendeu? Nesse primeiro momento. Então, essas respostas não foram tão específicas quanto eu imaginava, mas deram aí um norte com relação ao que os candidatos estão vendo. O que eu coloco, Mauro, e aí, novamente, se você olhar de uma maneira direta, você pode pensar que o candidato da situação poderia ter uma resposta mais completa, mas também não dá para a gente negar que é possível que eles também estejam trabalhando com um cenário negativo, né, um cenário pessimista. Né? Não dá para a gente ter certeza disso. E eu também acho que no momento de candidatura, talvez não fosse interessante trabalhar e dizer, tem um cenário negativo aqui, não fariam isso, tá? Mas me incomoda sobremaneira o fato de nós não termos um estudo mais detalhado posto à prova, Mauro, sendo colocado para frente. Não consigo entender. Para mim, como eu falei no começo, na abertura da nossa conversa, o nome do jogo é diminuição de risco. Tem que diminuir o risco. Quais são as etapas que precisam ser tomadas para diminuir o risco? E aí, Mauro, eu me lembro de a gente se lembra, a gente inclusive comentou sobre isso no passado, o Flamengo não tinha no primeiro dia dessa gestão, o Flamengo não tinha a menor, certeza e segurança que conseguiria ficar com o Maracanã. Não havia essa certeza, né. Havia uma confusão jurídica muito grande, sempre houve o pleito do Vasco da Gama, houve sempre muita dificuldade na manutenção, do gramado pela quantidade de jogos. E a pergunta que eu faço é: por que a partir do primeiro dia de gestão já não havia um plano? Vem cá, e se der banzé? Como é que a gente vai fazer? A gente vai ficar itinerante? E aí, eu sempre questionei isso no canal, e é preciso lembrar que eu falo sobre o estádio próprio do Flamengo publicamente em blogs, canais e etcétera, desde 2017, que o Flamengo precisaria ter seu próprio estádio.
escrevi muito a respeito de como era preciso fazer, e sempre disse que havia um problema, um perigo. Felizmente o Flamengo ganhou a concessão, talvez não nos moldes ideais para o Flamengo, opa, desculpa. Talvez não dos moldes ideais para o Flamengo, mas conseguiu estabelecer, o Maracanã. Então, mesmo assim, isso aconteceu este ano. E é uma coisa muito preocupante para mim. E essa resposta com esse grau, de, como dizer, fluidez, sendo muito vago, me preocupa muito. Tem aqui uma mensagem até do Mister RC, 1088, e ele elogia aqui a live. Eu vou fazer uma ressalva rápida, né? Ele diz: seria perfeito se a Flá TV fizesse um debate entre os candidatos com vocês como entrevistadores. Amigo Mister RC, a Flá TV não faz jornalismo. A Flá TV ela é uma ferramenta de relações públicas de quem está no poder. Então a Flá TV, quando os jogadores do Flamengo ganham o Mundial Sub-20, ela entrevista o candidato da situação. É o que ela faz. A Flá TV, ela dá destaque aos dirigentes que estão no poder. E acho que se fossem os que estão na oposição que estivessem lá também, não fariam diferente, não, tá? Não estou aqui a demonizar ninguém nesse sentido. Acho que é o modus operandi, igualzinho na política. Quem usa a máquina a favor da reeleição? Quem está no poder. Seja numa eleição para presidente, para governador, para prefeito, o que for. Tá? Então, se você quer isso, você pode encontrar aqui no canal, em outros espaços jornalísticos. Tá? TV de clube não faz jornalismo, faz relações públicas. Faz divulgação do clube, tudo é maravilhoso, tudo é legal. Se você quer encontrar isenção, opinião, você vai encontrar em espaços independentes do ponto de vista. Independente que eu falo, pode ser da chamada grande imprensa, desde que não tenha vínculo nenhum com a política do clube, por exemplo. Tá? Então, não é na Flá TV, não. Vai encontrar aqui, vai encontrar no Mundo na Bola. Aliás, faça inscrição no canal Mundo na Bola, o link está aqui na descrição do vídeo, tá? E também o link para a continuação da live, que vai ser o papo que o Fabrício vai ter com vocês depois da nossa live aqui também. Vamos para a próxima então, Fabrício? Vamos sim. Posso fazer só À vontade. um parênteses nesse comentário? Eu não sou jornalista, né? Eu não sou jornalista. E o meu canal não é sobre o Flamengo. E eu faço um esforço danado para tentar ser o mais imparcial possível. Eu não consigo ser 100% imparcial sempre. Então eu não tô no meu canal defendendo o Flamengo. Meu canal não é um canal em defesa do Flamengo. Tá? O meu canal é um canal para falarmos da maneira mais imparcial possível. E sermos imparcial e criticarmos. Vai ser difícil achar canais que criticam tanto o Flamengo quanto eu faço. E se as pessoas vão para o meu canal esperando uma defesa do Flamengo, não vai acontecer. Quando a gestão acerta, eu elogio, quando erra, eu critico. E a mesma coisa com o estádio. Quando eles acertam com relação ao estádio, eu dou a mão à palmatória. Quando eles erram, eu critico. É assim que a gente tem usado. Eu tenho tentado aprender o máximo. Não sou um jornalista, mas eu me considero um comunicador e tento ser o mais imparcial possível. Qual o custo máximo acreditas que o Flamengo possa assumir? 1,5 bilhões, 2 bilhões, mais ou menos? Novamente, é aquela pergunta tentando puxar os candidatos para nos dizerem, falar: vem cá, e se der errado, o que vai acontecer? As perguntas tinham essa leitura. Como essas perguntas foram construídas por mim e pelo Mauro, e eu tenho experiência no mercado imobiliário, isso era a pergunta rotineira que a gente fazia no mercado imobiliário. Estamos lá planejando um shopping center. Vem cá, e se o preço do aço subir 15%? Como é que a gente vai fazer? E se a empresa tal não assinar com a gente? E se a construtora. Tinha sempre um plano. Se isso acontecer, nós vamos fazer isso. Se isso acontecer, nós vamos fazer isso. A gente vende, diminui a qualidade do produto. Com os candidatos, o que eu estou querendo saber? Isso vai construindo até a última pergunta, onde a gente fala da SAF. Vem cá, e se der merda? Nós vamos ver o Flamengo virar uma SAF? Ou nós vamos ver o Flamengo diminuir investimento no futebol? Era isso que a gente queria. Então, a gente pergunta se custar mais, aí a gente volta para as respostas são similares às primeiras, a anterior. 3 cenários, Flamengo reúne condições para construir o estádio e será dentro do ponto de equilíbrio na projeção conservadora. Na projeção otimista, a construção do estádio dependeria menos da antecipação de recursos do próprio estádio, disse aqui o Maurício, o que explicaria pela venda de potencial construtivo da Gávea, o que eles falam mais para frente. Na projeção pessimista,
o Flamengo assumiria um risco de 330 milhões dentro de um nível de comprometimento que o clube seria capaz de lidar. Aí tem uma questão importante. Eu não tenho dúvida que o clube, Mauro, tem condição de lidar com um endividamento de 300, 400, 500 milhões. O ponto não é esse. O ponto é o quanto isso vai afetar o resto do clube. Entendeu? Hoje o Flamengo, qual clube no Brasil, num cenário normal, vai lá e paga um terreno por 146 milhões de reais à vista, pimba. Na semana seguinte vai lá e compra um jogador de 120 milhões de reais. Não tem, né? Um clube sem ser uma SAF não existe, né? Aí, a resposta do Dunche, o Dunche fala em novas receitas. Nós apresentamos ao Conselho as fontes de receita que vamos utilizar para viabilizar a construção do estádio, e todos aprovaram. São fontes de receitas novas, que não temos hoje, que serão geradas pelo próprio estádio. Não vamos comprometer nosso desempenho esportivo ou nossa austeridade financeira com a construção do estádio. É um compromisso da nossa gestão. Estamos muito seguros disso. Estamos seguros, outro sim, de que minimamente, com um montante de 1,5 bilhões, viabilizaremos um estádio com a capacidade mínima de 70 mil lugares. O Valim volta contas separadas e novas receitas. A questão, Mauro, é que algumas dessas novas receitas, a gente precisa ter muito cuidado, porque algumas dessas novas receitas, elas são... Opa, só um minutinho. Essas novas receitas, elas não existem, né? Não existem. Então, por exemplo, uma nova receita que é a resposta recorrente dos candidatos é o potencial da Gávea. Bom, como funciona isso, né, para as pessoas que estão menos inteiradas, né? Bom, a Gávea hoje, ela tem uma área de aproximadamente 70 mil metros quadrados, tem aproximadamente 35 mil metros quadrados de área construída, portanto tem uma sobra, um excedente de potencial construtivo naquela área, e vai se criar uma lei, um projeto de lei que vai passar pela Câmara dos Vereadores, vai ser aprovado, e o Flamengo terá direito de comercializar parte dessa sobra. O Flamengo, obviamente, não vai vender tudo, porque vai poder construir mais na Gávea. A questão é o seguinte, isso é um papel, é um documento que vai para o mercado. Você não pode dizer por quanto você vai vender, o quão rápido você vai vender, tá? E o valor disso. Hoje não tem demanda. Hoje dificilmente o Flamengo venderia rápido isso. Seria uma venda. Tudo bem, é um ativo, existe como dinheiro, tá lá no clube. Mas o problema não é esse, Mauro. O problema é o seguinte: o que vai acontecer no, sei lá, no terceiro ano da obra, quando o Flamengo estiver terminando de pagar a obra, não tiver a receita do estádio e o Flamengo não tiver dinheiro em caixa? Porque não vai ter, em algum momento não vai ter dinheiro em caixa. O Flamengo vai ter que emprestar dinheiro, o Flamengo vai ter que adiantar o naming rights, tudo bem, vai adiantar o naming rights. Naming rights também é receita do estádio. Você adianta, alguém vai te tirar uma bocada desse dinheiro, porque você está adiantando receita. E aí, naming rights, eu estava conversando com um amigo meu ontem à noite, me preparando para essa nossa conversa, e eu perguntei para ele, vem cá, qual é a taxa que vocês descontariam num naming rights? Ele falou, Fabrício, não tenho a menor ideia, preciso pesquisar, mas para mim é risco. Eu falei, como assim é risco, cara? Porque o que acontece, né? O Flamengo adiantaria, chegaria para um banco e falava, vem cá, você quer, me adianta aqui, eu tenho 1 bilhão para receber de naming rights aqui, você quer, me adianta esse 1 bilhão aqui, e a empresa X vai te pagando. Eu perguntei para esse meu amigo, vem cá, e aí, como é que seria essa transação? Ele falou, é de risco, né? Quem garante que essa empresa vai querer manter o naming rights por 10 anos? O cara falou, não, cara, vamos quebrar o contrato aí, vai embora. Para mim é de risco. Então, sendo risco, eles abocanham mais. E por aí vai. Então, cadeiras cativas, você fala isso sempre, e é verdade. Tudo bem, 30 mil cadeiras cativas, pá, constrói o estádio só com cadeira cativa. O Flamengo vai ter menos, vai ter uma margem menor no estádio novo do que tem no Maracanã. Porra, né, e não faz sentido, a gente fica no Maracanã, tem todos os problemas esportivos que eu canso de falar lá no Mundo na Bola, mas vai dar mais dinheiro, então que fique no Maracanã, ora. Então essa dinâmica, as perguntas e as respostas têm que ser focadas no seguinte: o que vai acontecer, qual é a sua resposta, qual é a sua estratégia para a hipótese de faltar dinheiro? É isso que a gente queria. No caso, o Valim responde de maneira que eu imagino que esteja na cabeça dele, é uma reengenharia, uma conta de trás para frente. Então, contas separadas, novas receitas. Ele vai sentar com o time dele, falar, vem cá, quanto a gente vai conseguir levantar de dinheiro? 1,8 bilhões. Então tá bom, então o projeto vai ter que caber em 1,8 bilhões. Contrata aí os melhores caras do mundo e apertam até onde dá para fazer uma conta de trás para frente. É isso que eu imagino. E aí, na verdade, é isso que eu imagino que todos mais ou menos tentam fazer. A questão é a quantidade de risco e o que fazer se não der certo.
Então, as respostas, o Maurício apresenta esse cenário pessimista, que é um cenário se tudo der errado. A gestão atual, através do seu candidato, o Rodrigo Duns, exceto se eles tiverem essas projeções, eles não apresentam, e o Valim separa um modelo de negócio diferente para proteger o clube.